Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, é um texto muito conhecido pela igreja. Acredito que você já ouviu isso aí, pregação falando sobre isso. Você já ouviu isso em escola bíblica dominical. Enquanto você vai achando Lucas 15, eu vou fazer uso hoje de uma ferramenta aqui. Eu quero pedir a ajuda dos meus universitários, por favor. Aleluia. Todo mundo curioso, calma, né? Lucas 15, quantos pessoal vai trazendo ali, Lucas 15, a partir do verso número 8, diz assim, ó. Estou lendo na versão NVT, pode estar um pouco diferente da sua, mas vamos lá. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata, em outras traduções vai dizer 10 dracmas. Perca uma, acaso não acenderá uma lâmpada ou candeia, ou outras traduções aí, conforme está na sua Bíblia? Varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la. E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá o quê? Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Se não acender, não tem problema. Quando um pecador se arrepende. Amém? Você está comigo aqui? Bem, buscando de Deus, nós estamos numa conferência. Essa conferência tem como título Farol. O farol, ele é basicamente, ele é o quê? O farol, ele está comunicando, não tem problema não, ele está comunicando, aí ó, opa, a lamparina, essa lamparina eu usei na época de Moisés, olha aí, vou deixar aqui para você ver, eu sei que vai ter algum profeta que vai orar, ela vai acender, por isso que ela está apagada, Aqui está essa lamparina, a gente vai falar um pouco sobre ela. Uma conferência como essa, chamada Farol, ele está comunicando aos navegantes, aqueles que estão no mar. Primeira coisa, por que o farol está lá? O farol está para indicar, primeiro, perigo. O farol está indicando para os homens que navegam que eles estão chegando próximo à costa. Onde ali tem pedras, tem rochedos, tem bancos de areia, e quando eles identificam, eles encontram um farol, eles então percebem que eles estão próximo da costa. O farol tem essa importância, mas muito mais do que isso, trazendo para o contexto espiritual, por que a gente está falando de farol? Porque farol ele está indicando algo, está comunicando alguma coisa. Jesus ele não disse que nós somos farol. Jesus não disse que a gente é lanterna. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. O farol ele está comunicando uma influência, ele tem uma influência. Ele está lá por um motivo, por um propósito. Nós estamos nesse mundo, nessa terra, por um propósito, e nós devemos exercer nessa terra influência enquanto nós estivermos aqui. Sabe, esse texto, e orando a Deus, dizendo, Deus, o que o Senhor tem para nós? E Deus me trouxe esse texto, essa parábola. Aqui Jesus está contando 3 parábolas. Mas veja bem, se você vir para o capítulo 14, no capítulo 14, Jesus está sendo interrogado pelos mestres da lei, pelos fariseus, peritos da lei. E aí o que acontece? Jesus então, ele vai falar sobre essas 3 parábolas. Só que não são parábolas distintas. As 3 parábolas comunicam a mesma coisa. Lógico que das 3 parábolas a gente tira vários ensinamentos. Nós tiramos. Mas
Quando Jesus ele conta essas parábolas, é uma conexão que ele está fazendo entre uma e outra, para ensinar uma verdade do reino de Deus. E aí, eu não sei se você já ouviu isso, mas há um ditado popular no mundo do cinema chamado luz, câmera e ação, indicando que naquele momento a cena vai ser gravada. Jesus está falando exatamente isso. Se preparem, porque eu quero agora comunicar algo muito importante. É como se ele estivesse criando uma cena para transmitir uma mensagem muito importante ali naquele momento. E quando nós olhamos para esse texto, eu queria que você ficasse com sua Bíblia aberta. Quando nós olhamos para esse texto, primeiro, a gente tem aqui algumas figuras importantes. A primeira figura é a figura de uma mulher. Se você pegar a primeira parábola, Jesus está falando sobre a parábola de um pastor que perdeu uma ovelha. Ou seja, a figura de um homem. Depois Jesus, no capítulo de número 15, a partir do verso de número 11, Jesus vai falar uma outra parábola, falando a respeito de um pai e 2 filhos, figuras de homem. Porque naquela época, a figura de uma mulher, ela não era muito bem retratada, até porque a mulher não tinha nem voz naquele período, naquele tempo. Elas não eram contadas. Por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes, quem são contados? 5.000 homens. Aí diz assim, fora mulheres e crianças. Era triste. E Jesus, ele era inclusivo nesse momento. Ele incluía mulheres, porque o próprio ministério de Jesus tinha mulheres. A Bíblia vai dizer que tinha uma lá que era Maria Madalena, da qual saiu muitos demônios. Então Jesus, ele incluía mulheres no seu ministério. Então, essa figura da mulher está dizendo o quê? Jesus, ele está falando a respeito de uma inclusão. Ele não está falando só a respeito de um público, porque nas 3 parábolas Jesus vai falar a respeito de salvação, a salvação do homem. E aí Jesus, ele inclui as mulheres, porque as mulheres também estão inclusas, como as crianças, como todo homem, estão inclusas no processo de salvação. Então Jesus inclui a figura da mulher. Mas há um outro ponto aqui nesse texto que vai falar sobre uma dracma. O que é uma dracma? Uma dracma era equivalente a um denário, uma moeda que era usada, que correspondia ao dia inteiro de trabalho. A pessoa trabalhava ali durante o dia, e ao final do dia ela recebia a espécie de uma dracma. Peguei mais ou menos essa moeda para vocês verem. Então a dracma, ela tinha valor de um dia de trabalho inteiro. E essa mulher, ela tem quantas dracmas? Tem 10 dracmas, tem 10 moedas. Possivelmente, talvez essas moedas que ela tem não são moedas correspondentes ao fruto do seu trabalho, mas talvez ao fruto do trabalho de um marido, de alguém que deu a essa mulher essas moedas. E quando a mulher, elas tinham por costume daquela época, elas pegavam as moedas e elas colocavam na espécie de um lenço. Então isso ficava ou sobre a sua cabeça como uma forma de enfeite, ou como se fosse a espécie de um colar no seu pescoço. Ou seja, isso ficava próximo daquela mulher, não ficava distante. Ela não guardava as moedas como nós guardamos dinheiro, no colchão. Ela trazia para perto de si. Preste bem atenção nessa informação, porque isso é muito importante. A gente vai entender, e isso aqui, já viu aquelas postagens de Instagram, a pessoa vai falar de um assunto, aí diz, mas isso não tem nada a ver com tal coisa. Então, a mensagem aqui não tem nada a ver com dinheiro. Jesus não está falando a respeito de dinheiro. Ele está falando a respeito de um valor muito mais significativo, além do que isso. E a gente vai aprender nesse texto. Então a moeda, ela era o quê? O pagamento de um salário, de um trabalho, que a pessoa se doou. E a mulher tinha 10 dracmas. Só que olha o que diz o texto. O texto vai dizer que essa mulher, ela perde uma moeda. Ela perde uma dracma. E ela perde essa dracma onde? Dentro de casa. Preste atenção. Só que a casa naquela época, a casa na Palestina, não era como as casas de hoje. Não é? Não era como as casas de hoje. Primeiro que as casas na época da Palestina, na época dessa mulher,
voltemos aí em torno de 2000 anos atrás, para mais um pouco, que foi no período que Jesus viveu, eram casas onde tinha-se o chão batido, ou às vezes o chão era feito de pedra. Então, primeiro, que essa mulher já não tinha uma estrutura legal, porque a moeda que caísse no chão ali, ela não acharia aquela moeda facilmente. Segundo lugar, na época, naquelas casas, não tinha luz como nós temos hoje. Nós temos luz aqui. Quem viveu aqui no período da vela? Luz de vela, quem se lembra? Faltava luz lá, sempre alguém tinha uma caixinha de vela guardada, não é? Porque vela para o banheiro, vela na cozinha, vela não sei aonde, parecíamos pai de santo acendendo vela, né? De tanta vela que tinha dentro de casa. Por quê? Porque era impossível você caminhar dentro de casa se você não tivesse luz. E olha que interessante, por mais que você conhecesse a sua casa, conhecesse o lugar que você morava, né, naquele período, naquela época, você não tinha confiança de andar sem uma luz. Por isso você acendia uma vela. Então o que essa mulher faz? Ela está com 10 dracmas. Aquelas dracmas possivelmente estavam no seu colar. E ela então perde uma dracma. E ela percebe que ela perde essa dracma. Eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente. E ela começa a procurar essa dracma, mas ela não procura essa dracma de qualquer forma. Se tratando daquele tempo, um escritor, um comentarista chamado Campbell Morgan, ele diz que as mulheres daquela época, muitas vezes elas usavam uma espécie de tiara sobre a sua cabeça, como eu falei aqui. E essas moedas, elas representavam não só talvez um dia de trabalho, mas representavam também um seguro de vida para aquela mulher. Porque veja bem, se aquela mulher tivesse um esposo, quando o esposo fosse para a guerra, ele deixava uma certa quantia com aquela mulher. E ela então ficava com aquela quantia. Aquelas moedas que estavam com ela poderiam servir, por exemplo, para ela poder pagar uma viagem e se deslocar daquele ambiente que ela estava, ir para outro lugar. Aquelas moedas também poderiam dar àquela mulher condições para ela colocar comida dentro de casa, visto que se talvez seu esposo faltasse, então aquelas moedas eram uma espécie de seguro para aquela mulher, uma espécie de o que nós fazemos, né, quando nós guardamos dinheiro de poupança para aquela mulher. Agora, o que tem a ver isso com o contexto espiritual? Bem, quando Jesus se refere ao pastor que está buscando a ovelha, Jesus, ele está falando a respeito de uma figura que simboliza ternura, uma ternura divina, porque o pastor que busca a ovelha é o próprio Cristo. Porque Cristo veio dizer que ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe, e a mulher humilde que procura por essa moeda de prata com tanta diligência e cuidado, é um quadro do zelo divino de Deus, porque olha como essa mulher procura essa moeda, ela não procura essa moeda de qualquer forma, ela procura essa moeda de uma forma bem minuciosa. Agora eu quero entrar diretamente com você em algumas coisas que Deus aplicou no meu coração. Você está aqui? Amém? Então prepare o seu coração, fique com o texto aberto, prepare o seu coração nessa noite. A primeira coisa que Deus ministrou no meu coração, o tema dessa mensagem é a luz que me norteia. Vamos dizer isso juntos? 1, 2, 3. A luz que me norteia. A luz que me dá o norte. Assim como o farol dá um norte para os navegantes que estão no mar, nós temos que dar, irmãos, uma direção para o mundo. A direção para o mundo não está na política. A direção para o mundo não está nos governantes que a gente tanto espera. A direção para o mundo está na igreja. O mundo só não se dissolveu, acabou, porque a igreja está aqui. Nós somos a resposta para uma geração perdida. Nós somos uma resposta para quem está navegando nessa vida, andando por essa vida e já perdeu o norte, não tem norte mais, não sabe para onde ir. Gente que perdeu a identidade. Gente que não sabe mais o que é. Por isso nós somos a luz que norteia essas pessoas através do Evangelho. E aí 3 coisas que Deus ministrou no meu coração. A primeira delas, pode passar, a primeira
das lições que eu aprendi nesse texto, e eu quero que você leia junto comigo. 1, 2, 3, vamos lá? Busque com clareza. Olha o que diz o texto em Lucas capítulo 15, verso 8, parte B. Acaso não acenderá uma lâmpada? Primeiro, preste atenção nisso, porque Deus ministrou isso à tarde no meu coração. Não a mensagem, mas isso que eu vou falar agora. Por que a mulher sentiu falta da moeda? Porque estava próximo dela. Talvez se ela tivesse guardado a moeda em um recipiente, talvez ela sentir falta só mais tarde, daqui uns dias. Mas ela sentiu falta da moeda porque a moeda estava perto. Ou estava aqui numa tiara ou estava num colar. O que nos norteia? Como eu disse, essa mensagem não é sobre dinheiro, é sobre o Evangelho de Jesus. E qual que é a luz que nos guia? O que guia a igreja? É a palavra de Deus. Essa mulher sentiu falta dessa moeda porque a moeda estava próximo dela. Às vezes nós perdemos coisas na nossa vida, como estamos perdendo o nosso caráter, e nós não sentimos falta porque estamos distanciados da palavra. Às vezes estamos frios espirituais, não estamos percebendo, porque a palavra está longe de nós. Às vezes as coisas estão acontecendo, o pecado está correndo solto na nossa vida e a gente não está percebendo, porque como essa mulher que trazia para perto aquelas moedas, a gente não traz para perto a palavra. E o que é a minha bússola? Onde eu busco a direção para a minha vida? Não é na profeta Joaninha, no fulano de tal, é na palavra de Deus. Ela que me norteia, ela que me direciona. Se a palavra não falar, mais ninguém fala, porque tudo vem por meio das escrituras, da palavra de Deus. Por que será que nós estamos frios espirituais? Porque nós estamos longe da palavra. Por que será que a igreja caminha para um lugar onde nós temos visto? Porque nós estamos longe da palavra. Porque tanta traição no meio do povo de Deus, tanto divórcio, tanta prostituição, tanto pecado acontecendo, valores que estão sendo perdidos, coisas que a gente nunca viu, que a gente está vendo e que tem que se tornar normal na igreja. Por quê? Porque nós estamos distantes da palavra. Nós estamos distantes do verdadeiro valor que norteia a nossa vida, e o verdadeiro valor que norteia a nossa vida é a palavra de Deus, não é a palavra de um pastor. Porque o apóstolo Paulo mesmo orientou a igreja dizendo: se um anjo descer do céu, ele está falando de algo que vem de cima, nem da terra, e prega a vocês algo que não está aqui, fora daqui, considere anátema. Porque tudo o que deveria ser revelado está aqui na palavra de Deus. Não existe uma outra revelação. Irmãos, nós temos que ter cuidado com a era que nós estamos vivendo, abrindo parênteses aqui, antes de entrar diretamente nos pontos, porque nós estamos vivendo uma era de apostasia espiritual. Nós estamos vivendo uma era de frieza espiritual. Nós estamos vivendo uma era onde as pessoas escolhem a estética da igreja. Igreja não quer dizer sobre estrutura, sobre estética. Igreja quer dizer sobre pessoas que estão conectadas com Deus, que vivem uma vida que a palavra está próxima dela. Eu não sei se você se lembra, por exemplo, eu quero te dar um exemplo. Uriel de Jesus, já ouviu falar? Um movimento pentecostal que aconteceu nos Estados Unidos. Começaram uma igreja crescendo, avançando, eu lembro muito bem disso. Crescimento extraordinário acontecendo. Para quem não sabe, pastor Uriel de Jesus é pai da Elaine de Jesus. E o que aconteceu? Misticismo entra dentro da igreja. Adoração a anjos. Coloca-se cadeira no púlpito e fala: tem um anjo ali, ó o anjo lá, pega o anjo, aquela coisa toda. Ele escreve um livro dizendo que aquilo que Deus não revelou ao apóstolo Paulo, Deus revelou a ele. Heresia. E o que acontece? Uma movimentação dentro da igreja, e daqui a pouco aquilo começa a acabar. Por quê? Porque, meu irmão, nós temos que trazer a palavra para perto de nós.
O que vai nos nortear, meu irmão, não é movimento. Porque os movimentos, até os movimentos que são positivos, que são os movimentos de avivamento, vieram e passaram. A Europa, que foi um berço do protestantismo, da reforma protestante, hoje já não é mais. A França, para você ter ideia, 90%, se a gente for mais ou menos calcular, 90% da população da França hoje são muçulmanos. E os muçulmanos têm um projeto até 2050 de a população deles ser a maior população do mundo. Tem uma cidade, para você ter ideia, lá no Oriente Médio, dos muçulmanos, que reúne anualmente, numa festa que eles fazem, 1 milhão de muçulmanos. Entope a cidade, não tem aonde caber gente. Nós precisamos retornar para a palavra de Deus. Valores que estão sendo perdidos em nós, mas eu quero que você acompanhe comigo. Primeiramente, essa mulher, ela perde a dracma, olha o que diz o texto. Ou suponhamos, então Jesus está fazendo um ponto de ligação, suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata, e ela perca uma, acaso não acenderá uma lâmpada? Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, é saber buscar com clareza. Acender uma lâmpada é ter clareza daquilo que a gente está fazendo. Ela não vai procurar no escuro, por mais que ela conhece a casa, por mais que ela more ali há 20 anos, ela não vai procurar no escuro, porque ela sabe que no escuro a probabilidade dela achar é 0. Então a primeira coisa que ela vai fazer, ela está acendendo uma lamparina. Ela acende uma lamparina, está aqui. E o que ela faz? Ela começa a procurar pela casa. Lembre-se, Jesus está conversando com fariseus e mestres da lei, escribas. Homens que conheciam a lei, mas não conheciam a graça de Deus. Homens que tinham a revelação da palavra escrita, mas não tinham a revelação das escrituras. Tem gente que tem conhecimento, conhece a Bíblia de capa a capa, mas não tem revelação da palavra. Ele tem conhecimento superficial, mas não conhece a palavra de Deus. Jesus está conversando com esses homens. Eles tinham olhos para ler, mas eles não tinham conhecimento. Eles tinham conhecimento na cabeça, mas eles não tinham amor pelo perdido. Por isso nós precisamos, meu irmão, acender uma lâmpada. Porque esses homens talvez começaram com boas intenções, porque ninguém se perde da noite para o dia. Mas eles se tornaram fariseus. E muitas vezes nós somos fariseus. Muitas vezes nós achamos doutores da lei. Muitas vezes nós começamos até a julgar quem vai para o céu e quem não vai. Muitas vezes a gente está nas redes sociais vigiando a vida do outro. E apontando, ó, fulano está usando roupa assim. Olha lá, fulano está lá na praia desse jeito. Nós precisamos acender uma lâmpada. Sabe, quando nós falamos de acender uma lâmpada, Yuri, por gentileza, quando nós falamos de acender uma lâmpada, irmãos, preste atenção, quando a gente vai estudar o texto, a gente tem algumas coisas que são muito importantes. Primeira, é o distanciamento cultural do tempo que a gente vive. Pense você, nós estamos falando de coisa de 2000 anos atrás. Hoje, nós estamos vivendo no século 21, a era da automação, onde tudo é interligado. Aonde você entra numa casa, a pessoa faz assim, ó, bate palma, luz acende, televisão liga, onde coisas são conectadas. Quem aqui já viu isso? Uma vez eu fui na casa de um camarada, e ele tinha um vidro assim entre a cozinha e entre a sala, um vidro normal. Ele chegou lá, passou a mão, apareceu uma televisão de todo tamanho, no vidro. Ele batia a palma e as coisas ligavam. Ele falava com a Alexa e a Alexa dava voz de comando nas trancas da porta, fechava, abria. Quando a gente olha para esse texto, a gente não consegue entender a dificuldade que aquela mulher teve.
Mas ela não deu voz para Alexa. Ela não falou: Alexa, ligue luz, procure. Não. Ela teve que pegar uma lamparina. Ela teve que se dar o cuidado de acender aquela lamparina. E sabe, para acender uma lamparina naquele tempo, era preciso 3 coisas para uma lamparina ser acesa. Quantas coisas? 3 coisas. Primeiro, tinha que ter azeite, tinha que ter pavio e tinha que ter fogo. Sem essas 3 coisas, a lamparina não seria acesa. Se tivesse só azeite, não funcionava. Se tivesse azeite e fogo, não tivesse pavio, não funcionava. Se tivesse azeite e pavio, não tivesse fogo, não funcionava. Assim é a palavra de Deus. Ela não funciona pela metade. Ela é completa. Deus é um Deus de início e de fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Então para a lamparina acender, ela precisava ter azeite, pavio e fogo. Eu não quero entrar nos detalhes aqui, mas a palavra acender, ela vem do grego, significa rapto, que significa colocar fogo em algo. Presta atenção, ninguém poderia colocar para ela, ela que tinha que colocar. Talvez você não entendeu, mas deixa eu te dizer, quem coloca fogo na sua vida, quem faz ela queimar, quem faz você se apaixonar, é você mesmo. É você que faz a sua vida se apaixonar por Jesus. Sabe, o trabalho aqui que a palavra está nos dizendo é que é feito diretamente por nós. É você que é responsável pela sua vida espiritual. É você que é responsável pelo seu tempo com Deus, fechar a sua porta, orar no secreto. É você que é responsável pelo seu tempo de jejum. É você que é responsável pelo seu tempo de leitura bíblica. É você, pai, que é responsável pelo ensino aos seus filhos, não a igreja. A igreja, ela vem aqui para poder ajudar em algum sentido, mas você é o pai da sua casa. E a gente gosta de terceirizar as coisas. A gente gosta de terceirizar a nossa vida. E qual que é a lâmpada que a gente precisa acender nessa noite? Diga comigo: a palavra. A gente precisa acender a lâmpada da palavra. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 105. Pode passar. Isso. Salmo 119, versículo 105 vai dizer, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, o salmista está dizendo, quando essa mulher acende a lamparina, ela acende uma lâmpada, ela está tendo luz para os seus pés, está falando de cuidado para ela não tropeçar em algum lugar. Quando a Bíblia está falando de lâmpada para os pés, está se referindo ao cuidado que a palavra nos dá, para que a gente possa caminhar neste mundo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Está falando de processo. Nós temos que acender uma lâmpada, meu irmão, na nossa vida, que é a palavra de Deus. Será que a palavra, a Bíblia, está lá na sua casa no Salmo 91, aberta, pegando poeira, você nem sabe o que está escrito? Olha como que a gente é místico. Você chega na casa de uma pessoa, a Bíblia está aberta no Salmo 91, as páginas estão até amarelas, ela nem sabe o que está escrito. Tem um filme chamado Cheiro da Rosa, se não me falha a memória, muito tempo que eu vi no seminário, mas conta um pouco sobre o contexto da igreja católica, onde a missa era rezada em latim, as pessoas não tinham acesso à língua. Aí o que eles fizeram? Quando o povo começou a ir para a palavra, eles colocaram, sabe quando a gente vai passar uma parte da Bíblia que a gente faz assim, ó, sabe? Eles colocaram veneno nas páginas, e as pessoas morriam, porque eles não queriam que as pessoas tivessem acesso às escrituras, porque no dia que você tem acesso à palavra, você tem discernimento de Deus. No dia que você tem acesso à palavra, uma lâmpada se acende na sua vida, e não é qualquer tipo de comida que você come.
Quando você tem acesso à palavra, não é qualquer tipo de pessoa que você ouve ou deixa orar por você, porque você tem discernimento, você conhece a palavra. É o que o apóstolo Paulo ensinou aos crentes de Bereia, dizendo: olha, vocês devem averiguar as escrituras. Quando o pregador estiver pregando, olhe para a Bíblia, olhe para as escrituras e veja o que ele está falando, meu irmão. Pior do que não pregar o evangelho é pregar o evangelho errado. Porque, querido, quem é construtor aqui sabe o que é mais difícil: construir uma casa ou reformar. Aí você pega o tipo de cristianismo que a gente tem gerado, o tipo de cristão que a gente tem gerado. Daqui a alguns anos, como que vai ser? Por isso que as reformas, elas acontecem. Nós precisamos acender uma lâmpada. Sabe, o salmista, ele usa a metáfora da lâmpada para expressar como a palavra de Deus guia os nossos passos, ilumina os nossos caminhos. Meu irmão, eu nunca vi tanta gente perdida na minha vida. Tem gente, por exemplo, que para entrar na igreja, ele vem conversar, para terminar o vínculo dele com a igreja, e manda uma mensagem no WhatsApp. Eu falei, meu Deus, como é que pode isso? Aí a pessoa diz: não, Deus me deu uma direção. Daqui a pouco a direção já muda. Eu falo, meu Deus, as pessoas estão sem senso. E cuidado com esse negócio de: o meu coração, o coração do homem é enganoso. Por quê? Porque a gente não está se voltando para a palavra. Você sabe por que há muitas brigas na sua casa, na sua família? Sabe por que há muitas brigas lá no seu lar? Sabe por que há tanta contenda? Que não tem oração lá, não tem palavra, não tem culto. Eu já atendi muitos casais, mas muitas pessoas, e eu fazia uma pergunta: cara, você ora na sua casa? As pessoas não fazem culto na casa deles. Eles não ensinam os filhos deles. Eles não pegam a Bíblia para ler. O filho nunca viu o pai lendo a Bíblia. A esposa nunca viu o marido lendo a palavra. Nunca viu o marido chorando, se derretendo na presença de Deus. Não para você estar lá para se mostrar, não. Mas eu estou dizendo que a gente precisa acender uma lâmpada, senão nós vamos estar perdidos. Uma geração sem saber para onde vai, o que fazer, sem discernimento de espírito, sem discernimento das coisas de Deus. Essa mulher sabia disso. Então, irmãos, duas coisas muito importantes, pode passar. Acender uma lâmpada. Eu quero dizer para você que dois princípios aqui, vamos dizer juntos, 1, 2, 3. Acender a lâmpada é prioridade. Diga para quem está do seu lado: é prioridade. Acender uma lâmpada. Ninguém consegue caminhar dentro de casa se não tiver uma luz acesa. Sabe, irmãos, começar errado é perca de tempo. Essa mulher sabia muito bem, a prioridade começa aonde você deseja não começar perdendo tempo na sua vida. Acender uma lâmpada é considerar o reino de Deus e a sua justiça como prioridade da sua caminhada. Mateus capítulo 6, verso 33. Busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. O que você tem buscado em primeiro lugar? É o dinheiro? É a fama? É o sucesso? O reino e a justiça. Olha a palavra que nós tivemos sexta-feira aqui, meu irmão. Olha a palavra. Nós só temos essa vida para sofrer por causa de Cristo. Porque quando Ele vier, é uma eternidade de glória. Você só tem essa vida para chorar, para sofrer, para ser vendido, humilhado, escorraçado por causa do amor de Cristo. Quando nós estamos na palavra, a gente entende que o reino de Deus é prioridade. E aí você deixa a oração por último. Você deixa de ler a Bíblia. Você deixa de vir ao culto. Você deixa de fazer suas obrigações da palavra, que a palavra te ensina, e você vai deixando, até que um dia a coisa fica feia, e aí você vai buscar a Deus. Eu ouvia muito isso lá atrás: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Prioridade. A lâmpada é uma prioridade. Ela não começa pegando a vassoura, mas ela começa pegando e acendendo uma
lâmpada, porque a lâmpada é prioridade. Acenda uma lâmpada. Sabe o que nós temos colocado como prioridade na nossa vida? Jesus colocou como prioridade a missão do Pai. Jesus veio e cumpriu à risca a missão que o Pai confiou nas mãos dele. Se nós somos filhos de Deus e a missão que ele nos confiou, o que nós estamos fazendo com ela? Acenda uma lâmpada, porque acender uma lâmpada é uma prioridade. Mas em segundo lugar, acender a lâmpada é prudência. O que é prudência? Está aí, prudência é você calcular os impactos que a sua decisão ela vai ter. Nós não podemos nos basear no nosso próprio conhecimento. Nós temos que se voltar para a palavra, acender uma lâmpada e dizer: deixa eu saber de Deus, se é para mudar de país, se é para mudar de cidade, se é para mudar de emprego. Só que a gente não faz isso. A gente faz, dá errado, aí depois a gente volta. Para quem? Para Deus. Olha o que diz Provérbios. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versos 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração. Isso aqui é difícil. Porque Deus, confiar em Deus é mais ou menos assim. Você coloca o controle na mão dele, daqui a pouco você tira de novo. Confiar de todo o seu coração. Busque, verso 6, a vontade dele em tudo que você fizer. Em tudo que você fizer. O que é em tudo? Em tudo. Eu vou fazer um negócio, deixa eu saber se é vontade de Deus. Quantas vezes a gente tomou prejuízo aí, mas não buscou saber qual é a vontade de Deus? Quantas vezes você fez um negócio com alguém, talvez voltado, vou ter lucro, vou ter dinheiro, e perdeu, porque não buscou a vontade. Olha, quando você busca a vontade de Deus, Ele mostrará o caminho que você deve seguir. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que a gente deve buscar o conhecimento de Deus. Acender uma lâmpada, porque isso é prudência, é você fazer as coisas, calcular antes de você fazer. Agora eu quero te dar um outro exemplo. Quem se lembra das 10 virgens? Mateus 25, você está comigo aqui? Mateus 25. 5 foram levar azeite de reserva, e as outras? Falou, não, é como das outras vezes, vamos levar o suficiente. E levaram, só que o noivo demorou, e o azeite delas acabou. E elas disseram a lá as prudentes: dá-nos o teu azeite. Elas disseram não, porque a imprudência ela me gera prejuízo. O próprio Jesus, olha o que diz aí no texto de Lucas. O próprio Jesus vai narrar isso ao citar aqui o texto, aonde ele vai dizer que o homem, ele falou: quem é o homem que ao ir construir uma torre, ele não se assenta antes, e ele não faz o cálculo para construir essa torre? Ou seja, trazendo para os dias atuais, quem de nós aqui vamos construir uma casa, comprou um terreno, vai construir, você não senta antes para saber qual o preço das coisas, quanto que você vai gastar de pedreiro, ou você vai chegar lá e vai no material de construção e vai, manda lá a terra para minha casa, manda brita, manda tudo. Você vai calcular. Por quê? Para você não ser envergonhado, para não chegar no meio do caminho e você não ter condições de terminar aquilo e aquilo ficar parado. Jesus está dizendo sobre isso. Ele segue o mesmo texto falando sobre prudência, quando ele diz assim: qual é o rei que, se for para uma batalha, uma guerra, ele não vai antes se preparar, saber quantos soldados tem, quantos soldados seu inimigo tem? Prudência. Acender uma lâmpada, meu irmão, é uma prudência que a gente toma. Quando eu estou com a palavra de Deus, quando eu estou diante das Escrituras, eu estou sendo prudente nas minhas tomadas de decisões. Então eu quero dizer para você, diga para quem está do seu lado: primeira coisa, acenda uma lâmpada, volte para a palavra, traga a palavra para perto, traga a palavra para perto de você.
ame as Escrituras, leia a palavra de dia e de noite, medita na lei do Senhor, medita nela, come o rolo, não literalmente, mas você traz para dentro e você começa a remoer aquilo dentro de você. Acenda uma lâmpada na sua vida, senão você não vai conseguir encontrar os valores que estão perdidos. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, Cristo está voltando, a gente precisa se atentar para isso. Acenda uma lâmpada. Mas em segundo lugar, pode passar, em segundo lugar eu quero que você entenda comigo, o segundo princípio é: busque com diligência e insistência. Olha o que diz o texto, diz que a mulher varreu a casa e ela procurou atentamente até encontrar. O que é diligência? É buscar detalhadamente, minuciosamente. A mulher não desprezou a busca. Quantas vezes a gente despreza a busca a Deus? Quantas vezes a gente quer fogo de palha? E meu irmão, preste atenção, unção custa caro. Botar a mão na cabeça de uma pessoa, expulsar um demônio, não é para qualquer um. Carregar uma unção onde você coloca a mão sobre os enfermos, eles são curados, não é para qualquer um. Olhar para alguém e você ter um discernimento da vida daquela pessoa e orar por ela, não é para qualquer pessoa. Precisa ter uma busca minuciosa, precisa se desejar a Deus, buscar a Deus. Essa mulher, o que ela faz? Ela pega seu instrumento de trabalho do lar, ela pega a sua vassoura. Sabe por quê? Assim como a probabilidade de você não encontrar, algo no escuro é zero, trabalhar com a ferramenta errada é perda de tempo. Você sabe por que nós estamos cansados, fadigados, muitas vezes sem saber o que fazer? Porque talvez nós estamos presos em muitos trabalhos, mas não com a palavra de Deus, que nos orienta, que nos conduz. Busque de forma diligente e insistente. O que Jesus está dizendo nesse texto é que o perdido deve ser buscado. Nós precisamos ser um farol para essa cidade. Sabe, o seu valor é maior, o valor de um perdido é maior do que qualquer riqueza. Uma pessoa que está perdida no mundo, sem saber para onde ir. E qual que é o instrumento de trabalho do cristão? O instrumento de trabalho do cristão não é a vassoura, mas é a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, eu chego em lugares que eu jamais conseguiria chegar através da palavra. A palavra vai limpando as pessoas, a palavra vai purificando as pessoas. O que é que a vassoura tem como finalidade? A vassoura tem como finalidade limpar a casa. Mas mesmo assim, quem é mulher aqui sabe disso. Você não passa só uma vassoura na casa, passa? Tem que passar um pano. Por quê? Quando você passa a vassoura, eu entendo de casa, porque eu arrumo casa. Aleluia, eu lavo, passo, cozinho. Então quando você passa a vassoura, o que que acontece? A poeira sobe. E depois ela desce de volta. Então não fica 100% limpo. O que tem que vir fazer depois? Passar um pano, porque o pano vai eliminando a poeira que ficou da vassoura. A palavra de Deus não é uma vassoura, a palavra de Deus é uma espuma, oh aleluia, que limpa o pecador por inteiro. Aleluia, não é a vassoura que vem e fica requisito, não. Ele vem e transforma você por inteiro. Quem mentia já não mente mais, quem roubava já não rouba mais. É por isso que quando um homem tem um encontro com Deus, a vida dele é transformada. Eu acredito que se alguém conhecesse você alguns anos atrás, se escandalizaria, sim ou não? Imagina você olhando para mim há uns anos atrás, andando de bermuda na rua, cabelo pintado, cheio de gíria. Mas quando Jesus encontra um homem, quando Jesus encontra alguém, ele transforma o vocabulário dela.
Ele transforma a vida daquela pessoa. Ele transforma as roupas, as vestes, o comportamento. Ele transforma tudo. Ele pega um homem que é brutal e faz dele um homem manso, porque a palavra de Deus tem capacidade de produzir. Quem aqui foi encontrado pela palavra? Você pode dar um glória ao nome de Jesus Cristo. Abre a sua Bíblia em João capítulo 15, verso 3. Você está comigo aqui? João 15, verso 3. João 15, verso 3 diz assim, prepara aí o louvor: vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Jesus está dizendo, não preciso de passar vassoura de novo, não preciso vir com um pano, com detergente, eu sei o que lá, vocês já estão limpos, porque a palavra já passou pela vida de vocês. Aleluia! A palavra é o nosso instrumento de trabalho. O pecador não se arrepende, Igor, pelas nossas palavras. O pecador se arrepende pela palavra do Evangelho. É o Evangelho que transforma as pessoas. Eu estava ouvindo uma pregação esses dias, e o rapaz contando sobre Martinho Lutero. Ele dizendo que Martinho Lutero entrou dentro do quarto e disse para a esposa, me chama, eu vou entrar ali no quarto para orar um pouco, para estudar a Bíblia. Presta atenção nisso, que isso me deixou assim fascinado. E ele entra dentro do quarto. Passou um dia, o homem não saiu. 2, nada. 3, nada. A mulher bate na porta, chama, o homem não responde. Ela chama alguns homens da rua. Os homens chegam, arrombam a porta, e o camarada estava lá sentado, lendo a Bíblia. Ele tomou um susto, falou, que isso, gente, vocês estão fazendo? Ele disse, uai, sua mulher está que te chama e você não atende? Uai, mas tem quanto tempo que eu estou aqui? 3 dias. Ele diz, rapaz, eu não saí do Salmo de número 2, não saí do versículo 2 do Salmo 23. Tem 3 dias. Fome de Deus. Eu me lembro, meu irmão, 10 anos atrás, presta atenção nisso, 10 anos atrás, eu me lembro, a gente tinha um grupo de jovens, a gente tinha como eu tenho saudade disso. A gente subia para o monte. Uma vez eu disse assim, eu falei com um amigo meu, vamos ficar aqui no monte. Não tinha nem casa ali, ó. Aquele povo que mora ali em cima pode tudo agradecer, porque aquilo ali está tudo abençoado. Eu falei com um amigo meu, não tinha nem casa. Vamos ficar 3 dias aqui no monte? Mas nós vamos comer o quê? Nós vamos ficar de jejum. E nós vamos tomar água daquela torneira que está ali, ó. Hoje é onde é a estância dos sabores ali. Aquilo ali era o primeiro monte que tinha. Quantas experiências eu vivi ali. Fome de Deus. Quantas vezes nós fomos de madrugada. Quantas vezes nós atravessamos cidade, lugares. Fome de Deus. A gente precisa ter fome do Evangelho, meu irmão. A gente precisa voltar a isso novamente. Se você quer o fogo de Deus sobre a sua vida, se você quer a presença de Deus sobre você, se você quer de novo pegar a lamparina, nós precisamos nos esforçarmos para isso, porque assim como a vassoura que a mulher estava usando, ela precisa tocar a parte que precisa ser limpa, sabe? A palavra, ela precisa tocar o pecador para purificar o pecador. Nós só somos purificados não por mensagem de coach, nós não somos purificados por qualquer tipo de mensagem, nós somos purificados pela palavra de Deus. É ela que muda a nossa história, ela é suficiente para a nossa vida. Pastor, por que você está falando de coach? Porque eu conheço,